de 35 anos, com diagnóstico prévio de diabetes mellitus, ó a minha área aí, é trazido ao pronto-socorro por seus familiares após um episódio de convulsão tônico-clônica generalizada ocorrido há 30 minutos. Os familiares relatam que o paciente não ingeriu alimentos nas últimas 24 horas, mas fez uso de sua dose habitual de insulina. Ah, para que a gente já sabe que o cara tomou insulina e não comeu hipoglicemia, não é isso? Então, primeira coisa para eu lembrar nesse enunciado: todo paciente com alguma alteração neurológica, todos, você tem que fazer um HGT. Todos têm que fazer uma glicemia capilar. Hipoglicemia pode simular qualquer coisa neurológica. Qualquer coisa. Confusão mental, coma, convulsão, até déficit localizado pode ser hipoglicemia. Então, qualquer paciente com uma coisa neurológica, você tem que saber como é a glicemia capilar dele. Aí, exame físico. Pressão arterial normal, frequência cardíaca de 100, um pouquinho taquicárdico, mas nada demais. Em estado pós-ictal, ou seja, confuso, mas sem déficit focal. A pele está com sudorese profusa, mucosa normocorada hidratada, não tem sinal de que bateu com a cabeça. E aí a glicemia está 35. É uma hipoglicemia grave. A hemoglobina glicada, 8,5. E os eletrólitos estão normais. Ele não menciona qual, aonde, quem, só diz que está normal. A gente já entendeu tudo, né? A gente já entendeu tudo, a gente já entendeu que esse é um paciente diabético que usa insulina, que não comeu. Então, quais são as duas, o que é principal da gente saber numa hipoglicemia? A hipoglicemia vai acontecer ou por excesso de insulina ou por falta de comida. É o excesso absoluto ou relativo de insulina. Ou você tem muita insulina porque você tomou muita insulina, ou esse excesso de insulina é relativo, ou seja, você tomou insulina e não comeu, ou tomou insulina e resolveu correr a meia maratona, fez muito exercício. É um excesso absoluto ou relativo de insulina. E a hipoglicemia vai causar sintomas de neuroglicopenia. Guardamos isso e vamos para as perguntas. Tan, tananã, tan, tan, tan. Perguntas, Elizabeth, minha filha. Quais os mecanismos fisiopatológicos da hipoglicemia grave e como eles se manifestam? Então, o mecanismo. O que é uma hipoglicemia grave? É uma hipoglicemia, uma glicemia menor que 54, com o paciente apresentando sintoma de neuroglicopenia. Isso é uma hipoglicemia grave. Esta hipoglicemia grave só vai melhorar com assistência de terceiros. Então, não é uma hipoglicemia que o doente percebe que ele está com hipoglicemia, que ele vai lá e toma uma água com açúcar. É uma hipoglicemia que vai necessitar da assistência de terceiros. É isso que é uma hipoglicemia grave. E o mecanismo fisiopatológico, você tem ativação do sistema nervoso simpático.
Aí, assim, sua, da taquicardia, rebaixa o nível de consciência, neuroglicopenia e ativação do sistema nervoso simpático. Vamos ver essa resposta? Então, a definição que eu falei para vocês e neuroglicopenia. Então, a redução leva a déficit neurológico, confusão, crise convulsiva, coma, ativação do sistema nervoso simpático, sudorese, taquicardia. No diabetes tipo 1, a gente tem que lembrar também, eu esqueci de falar, mas aí assim a resposta para a gente lembrar disso, que você tem os hormônios contra, o principal hormônio contrarregulador, que é o glucagon, ele, de uma maneira geral, também não tem a sua secreção perfeita no diabético tipo 1. Então, falta hormônio contrarregulador também no diabético tipo 1, nesse mecanismo fisiopatológico. Mas, assim, a resposta que a gente tinha elaborado mentalmente, sem ver nosso gabarito, daria uma boa resposta para isso aí. E, assim, é comum eles falarem hipoglicemia, né, Beth? Eles Não gostam muito de conta. hipoglicemia. Não dá spoiler do nosso curso. Não conta. Não, não dou, mas, assim, o INEP gosta de uma hipoglicemia, na real. E aí, assim, as manifestações do caso clínico, a neuroglicopenia, ativação adrenérgica, né? Sistema nervoso simpático, e a necessidade de que essa hipoglicemia seja tratada imediatamente, de preferência no ambiente hospitalar. Volta lá nas perguntas. 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 Qual a conduta imediata? Manejo hospitalar. Justifique as medidas. Vamos lá, me digam. Tragam para mim, tragam para mim ideias. Quero ver as suas ideias. Cadê? Estou olhando aqui no chat. Anda, anda, anda. Respostas, respostas, respostas. O que que você tem que fazer imediatamente numa pessoa com hipoglicemia? Ah, gente. Glicose, 10%. Hidratar, 50% não é soro. O que é 505, meu amor? 50%. Então vamos lá, gente. Vamos organizar esse nervosismo. Não é soro glicosado. Alguém sabe me dizer quanto, quanto a quantidade de glicose que corresponde a um soro glicosado de 500? Alguém sabe dizer? Tá, o soro glicosado ele tem 5% de glicose. Um soro de 500 tem a mesma quantidade de glicose de uma maçã. Vocês não sabiam disso? Ah, curiosidades técnicas do curso. Um soro glicosado é igual uma maçã. Você vai dar uma maçã para tratar uma hipoglicemia grave? Não, né? Para. Então, a gente tem que dar glicose, chama glicose hipertônica. Chama, esquece isso aí, Rodrigo, chama glicose hipertônica, é glicose 50%. Glicose 50%, você vai dar 20 a 40 ml EV em bolos, de preferência 40, porque não faz mal ficar muito alta a glicose. Beleza, pessoal? EV em bolos, são 4 ampolas de glicose hipertônica 50%. Ou, mas aí também entra dentro daqueles bichos assim. É, você sabe o que é caviar? Nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Então, glucagon, 2 miligramas. Doutora, Mas você sabe o que é caviar?
porque eu nunca vi glucagon no hospital público, nunca vi. Então, infelizmente, vai ter que ser corrigido com a glicose 50%. Fala, Doutora, Nil. eu não posso colocar duas ampolas a 50% no soro glicosado, ou não? Ou quatro ampolas de 25% a 25%? Neilton, olha só. Poder, meu amor, você pode. Mas Sim, o que que a gente está falando? A gente está falando para você, o caso clínico traz para você um paciente que está com sintomas graves de neuroglicopenia. E a única sim. coisa que resolve neuroglicopenia é glicose. Quanto tempo vai demorar para correr esse soro? Se você faz em bolos a glicose, você corrige essa glicemia imediatamente. O que você está procurando aqui, Neilton, não é só aumentar a glicose, é aumentar a glicose rápido. Por quê? Porque sem glicose, o que acontece com o neurônio, pessoal? O que acontece com o neurônio sem glicose? Alguém sabe me dizer? Laís, tu sabe? Fala para mim. O que acontece com o neurônio sem glicose? Ele morre. Ele morre. Então, sem glicose, nossos neurônios morrem. Então, se o paciente tem sintomas de neuroglicopenia grave, ele tem que receber glicose e é rápido. Porque enquanto ele não receber essa glicose, o neurônio dele está morrendo. E pode morrer ao ponto de nunca mais voltar. Entendam isso. Aí, beleza, a gente já reverteu a hipoglicemia. Lembrando, o doente está monitorizado. Por que, Laís, o cérebro da gente, ele não depende de insulina para receber glicose, ele recebe a glicose direto do sangue. Entende? A célula nervosa não depende de insulina para glicose. Então, se você não tiver glicose no sangue, ele morre. Então, mas aí vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar para a situação é corrigir a glicemia. A segunda coisa que a gente tem que pensar para a situação, em termos de conduta, de manejo desse paciente, é que você tem que monitorizar essa glicemia. Deve estar faltando glicose? Ah, meu amor. Ah, coitada, toma um suco, chupa uma bala. É porque a gente não jantou. A gente tem que pensar em monitorizar essa glicemia. Por quê? Porque esse paciente não se alimentou, essa glicemia, ele está lá com a insulina lá, você não vai ter como tirar a insulina dele, essa glicemia vai continuar caindo. Então, você tem que corrigir ela e continuar a monitorizar. E aí, talvez, Neilton, dar aquele soro com glicose, de preferência sem ser 5%, um soro mais fortinho, um soro a 10%, para tentar manter a glicemia dele, tá? Sem ela voltar a cair. O que mais que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na terapêutica desse paciente. Ele está tomando a quantidade adequada de insulina? Ele devia estar tomando menos insulina? A gente tem que pensar no manejo da insulina desse paciente, que nesse momento não vai poder usar insulina. Você tem que deixar essa glicose subir e se estabilizar. E você tem que saber qual foi o tipo de insulina que ele tomou, como é que ele está tomando essa insulina, uma insulina rápida, uma insulina mais lenta, quanto tempo ela vai fazer efeito, para você saber de quanto tempo que você precisa para monitorizar esse paciente de perto para ver quanto tempo de risco de hipoglicemia ele ainda sofre. E no momento que o paciente recuperar o nível de consciência dele, tiver acordadão, maneiríssimo, sem problemas de nível de consciência, dá comida para ele. Comida. Comida o quê? Carboidrato complexo, carboidrato de absorção lenta, para sustentar essa glicemia dele.
Outras coisas que vão acontecer nessa internação são acessórias. Avaliação do sistema nervoso central dele, ver se ficou alguma lesão no sistema nervoso central, fazer tomografia, monitorizar o potássio. Mas nesse caso aí, como a gente não está dando insulina, não é uma coisa que me preocupe tanto, porque ele está dizendo no começo do caso que os eletrólitos estavam normais. O potássio vai cair somente se a gente começar a dar muita insulina para ele. Então, nesse momento, a gente está avaliando não dar insulina nenhuma. Eu não me preocuparia tanto com potássio, mas é óbvio, esse é um paciente que vai ter que ser monitorizado na sua glicemia, nos seus eletrólitos, é, nos seus sinais neurológicos, monitorizar a parte cardíaca dele, porque ele teve a parte do sistema nervoso simpático ativada, ele ficou taquicárdico, pode desenvolver arritmia, você tem que ter uma monitorização geral desse paciente. Vamos ver aí a resposta dessa pergunta, então. Aham. Ah, glicose intravenosa, depois glicose a 10%, monitorizar a glicemia capilar, correção da insulina, ajuste da insulina, ver o que que a gente tem que diminuir de insulina para ele. Eu acho que não precisava nem ser tão específico na resposta, é ajustar a insulina para que não ocorram novos episódios de hipoglicemia, é, reintrodução alimentar com carboidrato complexo e avaliação de complicação neurológica e cardiovascular. É isso aí que a gente explicou, só que aí está mais descritinho. Mas é isso que a gente conversou. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Dúvidas? Não, sem dúvidas. Vamos lá. A última pergunta. Última pergunta: quais estratégias terapêuticas educacionais devem ser implementadas para reduzir o risco de novos episódios de hipoglicemia? Vamos lá. O bonito fez o favor de ficar tomando insulina e não comer. Significa que o endócrino dele foi muito fraco na hora de explicar para ele que diabético que toma insulina não pode ficar sem comer. Mas eu acho que o mais importante é orientar o automonitoramento glicêmico, orientar para ele quais são os sinais precoces de hipoglicemia, a sudorese, a taquicardia, o mal-estar, para ele rapidamente identificar que possa estar desenvolvendo uma hipoglicemia e tentar corrigir com a ingestão de açúcar. É, Você usar insulina de ação prolongada, mais prolongada, e fazer esquema basal bolos, ele reduz as flutuações glicêmicas muito exageradas, né? Quanto mais prolongada a ação da insulina, menor a tendência de flutuação da glicemia. Que mais? Você pode orientar esse paciente a ter consigo em casa glucagon, porque o glucagon é feito intramuscular, e aí ele pode ter algum familiar que seja educado para aplicar o glucagon caso ele esteja desmaiado. Os meus pacientes, por exemplo, eu ensino que se ele estiver meio bobo, não estiver conseguindo engolir, eu ensino o familiar a esfregar açúcar na gengiva, porque absorve, sem tentar fazer ele engolir para ele não engasgar. É isso. Tudo isso aí que vocês falaram tá tudo lindo. Vamos lá ver a resposta, Beth. Aí, uso de monitorização contínua, ajustes terapêuticos personalizados, identificar os sintomas precoces, aprender a usar glucagon e usar a insulina de ação prolongada. É isso aí. Acertamos. Estamos lindos, sabemos tudo de diabetes. Aliás, assim, eu recomendo seriamente a vocês, depois, por curiosidade, quiserem dar uma olhada na Diretriz Brasileira de Diabetes, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes.
é, assim, a diretriz mais legal de você ver. Ela é toda dinâmica na internet. Você clica e vai abrindo quadros para você ir lendo sobre os assuntos. É muito legal. Recomendo seriamente, não é porque é de endócrino, mas é uma diretriz muito legal de se ver. E, assim, é uma diretriz que eu acho muito legal porque teve alteração de valor. Teve. É uma diretriz muito legal, mas, Laís, eu acho muito mais legal assim, as recomendações que saíram novas para pré-diabetes. Eu achei muito legal. Mas, assim, o que eu acho mais legal na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é que, no final, ela diz assim: tratamento do diabetes no SUS. E eu achei isso brilhante, brilhante, porque entendam, entendam. Não adianta eu ser um especialista e saber tudo de insulina análoga se o que tem no SUS é NPH irregular. Não adianta. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com isso. Assim, eu recentemente aqui eu faço um ambulatório do SUS Ah, e com os alunos da faculdade. E eu recebi uma mãe com uma menina de 14 anos e a mãe estava aos prantos, porque ela não tinha dinheiro para comprar insulina análoga e uma criatura, né? Porque não dá para chamar de colega, só consigo chamar de criatura, virou para ela e disse que a insulina NPH não funcionava na filha dela. E a filha dela estava submedicada. Entendeu? Então, assim, a mãe estava aos prantos, ela não tinha como comprar, e alguém disse para ela, basicamente, que sua filha vai morrer, porque essa insulina do SUS não funciona nela. E em 2 semanas a gente controlou o diabetes da garota com mapa glicêmico, com automonitorização, com insulina NPH, insulina regular. Então, assim, a gente tem que usar as armas que tem, e as armas que tem são boas, gente. Quando eu comecei a minha residência de endócrino, a gente discutia se usar insulina de vaca ou de porco. Vocês não estão entendendo. A gente agora toda insulina é humana. Não tem mais os problemas que a gente tinha. Lipodistrofia, lipoatrofia, era sinistro. Para todo paciente desenvolvia anticorpo contra a insulina, porque era de vaca e de porco, purificado, mas era. Então é isso.